Civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Posições da Lua nas datas dos contatos ufológicos, com exceção do primeiro contato ocorrido na madrugada do dia 18 de junho de 1979, todos os demais se deram com a Lua em posição relativamente próximas ao plenilúnio, nesse conjunto de 6 contatos estabelecidos em diferentes datas. 4 deles estão restritos a um espaço de apenas 20 graus próximo à posição da Lua quando cheia. Os mais distantes, 10 de setembro de 1979 e 4 de novembro de 1894, tomam um espaço de aproximadamente 90 graus, ficando entre eles a posição da Lua quando cheia. Outro fato curioso é que a posição da Lua no dia 10 de setembro de 1979 era de aproximadamente 30 graus do quarto crescente, e no dia 4 de novembro de 1884 era também de aproximadamente 30 graus do plenilúnio. Teria esses posicionamentos da Lua em relação à Terra e ao Sol alguma função específica, magnética ou gravitacional relacionada ao movimento dos OVNIs? Pergunta. Os dados são ainda insuficientes para que se possa estabelecer qualquer relação, só com o tempo poderemos saber. Ney Matiel Is, Mirassol, 19 de novembro de 1984. Realizada por hipnose. Transcrição da ata de regressão realizada por hipnose em 30 de setembro de 84, relativa ao episódio da noite de 15 para 16 de junho de 1984. Participantes da sessão: Ney Lorney, Matiel Pires, Álvaro Fernandes, Walter, Vilma Buller. Para tornar mais compreensível o texto, entre parênteses foram às vezes adicionadas letras, sílabas ou palavras omitidas involuntariamente pelos participantes. As perguntas são enumeradas de duas maneiras. Entre parênteses caracterizam a enumeração desta específica regressão. Sem parênteses representa a enumeração considerando-se a totalidade das regressões anteriores. Perguntas número 1 a 30, descrição de modo de processamento do sequestro e descrição da raça nova de gente loira, porquanto nos contatos anteriores a testemunha travava só com extraterrestre de pele marrom e verde. Pergunta número 1. Em 1975, no dia da madrugada de 15 para 16 de junho de 1984, você foi ao banheiro. O que você viu? Resposta: uma luz. Pergunta 2. De que cor era a luz? Verde. Pergunta: e o que esta luz fez? Resposta: puxou-me para cima. Para cima de que jeito? Aonde? Dentro do que? Resposta: dentro da nave. Pergunta: e o que você viu lá? Resposta: vi os homens morenos. Pergunta: os homens morenos com cabelo vermelho? Resposta: cabelo vermelho, macacão branco. Pergunta: tinha emblema no peito? Resposta: tinham. Pergunta: eram os mesmos tripulantes que você sempre viu? Resposta: eram os mesmos. Pergunta: e o que fizeram com você? Resposta: pausa. Botaram o aparelho no braço. Pergunta: aquele mesmo aparelho de sempre? Foi? E daí? Resposta: apanharam o aparelho e tiraram sangue. Pergunta: de qual braço? Resposta: esquerdo. Pergunta: o aparelho também no braço esquerdo? Aparelho também no braço esquerdo? Resposta: é. Pergunta: e quais eles? E que mais eles fizeram? E para lembrar de tudo você tem memória boa?
é para lembrar de tudo. Você tem memória boa. Resposta: tinha mais alguns de cabelo comprido. Pergunta: cabelo comprido diferente dos... Resposta: bem diferentes. Pergunta: vermelho eram altos ou da mesma altura dos outros tripulantes? Resposta: da minha altura. Pergunta: eram mais altos que os outros? E estes cabelos de que cor era? Resposta: cabelo era bem loiro. Pergunta: e a cor do cabelo deles? E a cor da pele deles? Resposta: bem louro, pele clara. Pergunta: loiros, altos? Resposta: altos. Pergunta: e o rosto parecia com o nosso aqui ou igual aos dos verdes, dos morenos? Resposta: era igual ao nosso. Pergunta: igual ao nosso, e os olhos de que cor eram? Resposta: eram grandes. Pergunta: e a cor? Resposta: os olhos azuis. Pergunta: azuis, cabelos escuros, louros? Resposta: louros. Pergunta: olho azul, e você calcula a altura aí mais ou menos quanto? 1,75 m? Resposta: é por aí. Pergunta: da sua altura, Antônio, e a roupa era igual a dos outros? Resposta: era um pouquinho diferente. Pergunta: o que você viu de diferente? Resposta: ela era branca, coisa assim, é azul. Pergunta: punha azul? Resposta: é assim, tudo azul. E a gola? Pergunta. Resposta: é. Pergunta: a volta em torno do pescoço era aberta ou fechada? Resposta: fechada. Pergunta: igual a uma camisa de malha? Resposta: é. E os pés? Pausa. Pergunta: embora embaixo da calça, como eram? Fechado ou também ou... Resposta: a boquinha bem fechada. Pergunta: bem fechada, e tinha mais alguma coisa embaixo? Fechado igual ao punho ou não? Resposta: não. Pergunta: não tinha faixa nem nada? E que mais fizeram com você depois que puseram o aparelho? Tiraram o sangue? Resposta: tiraram o sangue. Pergunta: que mais que fizeram? Deram líquido para tomar. Resposta: deram líquido para tomar. Pergunta: líquido igual aquele que deram de outra vez ou diferente? Resposta: igual aquele. Pergunta: e você tomou? Resposta: tomei. Perguntas número 36 a 45. Tipo de alimentação, de roupas e de formato da nave. Pergunta: de que cor era o líquido? Resposta: amarelo. Pergunta: amarelo, e depois você tomou um líquido amarelo igual a outra vez. E o que mais fizeram? Resposta: aí me levaram para o quarto, mandaram tirar a roupa e vestir a roupa deles. Pergunta: outra vez você vestiu a roupa deles, e daí? Resposta: aí foram mostrar por dentro como era a nave. Pergunta: mostrar por dentro como era? E daí? Isso na madrugada de 15 para 16 de junho de 1984? Resposta: é. Observação: Fernandes, o hipnólogo, nesta oportunidade controla o estado de hipnose, aprofundando-a, dando ordem ao paciente para responder também as perguntas feitas por Walter Bulli toda vez que solicitado. Pergunta: Antônio, aí foram mostrar a nave, o que você viu? Resposta: a mesma coisa de sempre, dois painéis de fotografia. Pergunta: eram todos iguais aos das outras vezes? Resposta: é. Pergunta: sempre iguais? A nave você achou que era a mesma ou poderia ser outra? Resposta: era diferente. Pergunta: diferente, tinha condição de se ver a sua forma de fora? Resposta: era bem redonda, parecia uma bola de capotão. Expressão local para bola de futebol. Parecia uma bola de capotão. A nave que lhe... Parecia uma bola de capotão? Pergunta: parecia uma bola de capotão a nave em que levaram você? Resposta: é. Pergunta: a luz que levou você é... E o que mais viu? Resposta: pausa. No negócio aparecia mais coisas.
Pergunta números 46 a 96. Aspectos da paisagem, inspeção de bases. Pergunta: que outras coisas mais você conheceu? Resposta: lá onde eles ficam. Pergunta: quem fica? Resposta: são os verdes. Pergunta: onde fica? Onde ficam? Resposta: os verdes, os loiros, os morenos. Pergunta: preste atenção, Antônio Carlos. E os verdes que levaram você, onde ficam na nave? Resposta: onde eles moram. Pergunta: e onde eles moram onde? Resposta: inteligível. Pergunta: não falaram quanto tempo demorou a viagem? Não falaram também? Resposta: não. Pergunta: o que você viu lá? Resposta: umas casinhas feito inteligível. Pergunta: as casinhas eram redondas, pareciam folhas? Resposta: bastante, umas perto das outras, assim. Pergunta: uma perto da outra e eram muitas? Resposta: tinha bastante. Pergunta: e o que mais tinha lá? Lá tinha luz, sol, viu estrelas brilhando feito um sol? Era dia ou noite lá? Resposta: este lugar já era mais quente. Pergunta: era mais quente do que aqui? Resposta: é. E você viu o sol, luz? Resposta: vi uma luz bem grande. Pergunta: maior que o sol? Resposta: mais ou menos. Pergunta: mas era no céu esta luz? Você viu lá em cima? Resposta: de onde que eu estava, mandava olhar para 3 pontos. Então eu vi a luz. Pergunta: isto você estava no chão lá? Resposta: estava no chão, areia bem fina. Pergunta: areia bem fininha e o céu que cor tinha quando você olhava para cima? Pergunta. Resposta: um tipo assim escuro. Pergunta: escuro, mas dava para ver alguma cor assim? Não. Ou era escuro, preto mesmo, ou uma cor escura? Resposta: a cor bem escura. Pergunta: e esta cor não deu para ver se era, digamos, azul, verde, nada? Resposta: era mais para verde do que azul. Pergunta: era mais para verde do que azul? Agora vamos voltar a falar nas casinhas. Você viu em alguma dessas? Você ficou em alguma delas? Resposta: fiquei numa. Pergunta: e o que fizeram com você nesta casinha? Resposta: me mandaram deitar numa cama, disseram para descansar um pouco. Pergunta: que mais? Resposta: pausa. Foi na casinha que tirei o sangue. Pergunta: então isso não foi na nave, foi na casinha. Resposta: foi na casinha. Pergunta: nessa casinha você comeu alguma coisa ou não? Resposta: não. Pergunta: e lá tinha muita gente? Resposta: tinha bastante. Pergunta: e quais eram? Que tipos? Resposta: pausa, 3 pontos. Tinha os morenos, os verdes e os loiros. Pergunta: os loiros estavam lá? Resposta: estavam todos lá. Pergunta: e o que mais você via lá dentro? Resposta: tinha aqueles com tubos nas costas. Pergunta: os velhos conhecidos. Resposta: só que estavam numa casinha toda separada. Pergunta: estavam separados. Estavam parados ou movimentando-se? Resposta: estavam parados. Pergunta: parados. Um depósito de robôs. Escuta aqui, tiraram só de você? Resposta: tiraram. Pergunta: de qual braço? Resposta: esquerdo. Pergunta: fizeram mais alguma coisa neste braço? Resposta: tiraram o sangue, depois aplicaram o líquido branco. Pergunta: aplicaram o líquido branco e não fizeram mais nada no braço? Resposta: não. Pergunta: nada. Você se lembra? Tem memória boa. Em cima do braço não fizeram nada? No braço esquerdo não se lembra? Bom, continue falando. O que mais? Você viu os robôs na outra casinha parados? Resposta: é. Pergunta: e o que mais aconteceu? Resposta: depois pedi para dar uma volta naquela terra deles, andar um pouco. Pergunta: andar lá, deixaram? Resposta: deixaram, mas não sozinho. Pergunta: você foi acompanhado com quais deles? Resposta: os verdes, os morenos e os outros. Pergunta: um de cada um?
Resposta: é. Pergunta: e daí? Resposta: eu queria pegar na terra, não deixaram pegar. Pergunta: não deixaram pegar nada lá? Não deixaram porque nem um pouquinho, não deixaram pôr nem um pouquinho de areia no bolso? Resposta: areia bem fina, pozinho bem fino. Pergunta: a cor da areia era... Resposta: tinha cor bem branca, parecia clarinha, parecia açúcar. Pergunta: o que você viu lá? Viu casinhas, viu areia, viu o céu escuro, uma vez bem forte, uma luz bem forte. De que cor era esta lua? De que cor era esta lua aí no céu? Resposta: pausa grande. Pergunta: a luz que parecia o sol, que cor tinha? Resposta: meio avermelhado. Pergunta: meio avermelhada, ela estava a prumo de sua cabeça ou estava ao sol quando nasce? Resposta: não, estava a pino, muita fumaça. Pergunta: nesta luz ou lá onde você estava? Nesta luz ou lá onde você estava? Resposta: onde estava, numa parte só. Pergunta: uma fumaça difícil de respirar ou uma fumaça que não incomodava para respirar? Resposta: não incomodava. Pergunta: não incomodava? Resposta: não. Pergunta: tipo de neblina? Nossa, aqui, quando faz neblina no frio? Resposta: só tem uma fumaça cor cinza. Pergunta: era cinza? Resposta: era. Pergunta: seca ou úmida, igual a neblina? Resposta: seca. Pergunta: bem seco, o que mais que você viu? Resposta: também me levaram para onde ficavam as naves. Só. Perguntas número 97 a 119. Tipos de nave de casas encontradas. Pergunta: as grandes? Resposta: tem vários. Pergunta: agora conta o que você viu lá, de que jeito, como eram, que tipo? Resposta: mais para frente assim um lugar, tudo redondo assim. Pergunta: grande? Era uma barroca. Era uma barroca, abre aspas, barranco, tinha que descer. Pergunta: descer a pé? A pé. Resposta: a pé, com uma escadinha. Pergunta: como são estas escadas iguais às nossas de cimento ou de metal? Resposta: eram diferentes. Pergunta: diferentes como? O que você acha que parece esta escada? Resposta: são mais escavadinha, assim como uma cavadeira, tipo cavadeirinha. Pergunta: o que mais você viu? Desceu a escada até lá embaixo. Resposta: desci a escada, cheguei lá embaixo, tinha uma nave uma nave grande. Pergunta: grande assim do tamanho de um trem ou de um ônibus? Do que? Resposta: igual de uma casa. Pergunta: mas que tipo de casa? Resposta: uma grande, de 6 cômodos, 9 cômodos. Pergunta: uma casa de 6 a 9 cômodos era maior? Resposta: maior. Era maior? Pergunta. Resposta: maior. Pergunta: que mais você viu lá? Quantas eram, mais ou menos? Resposta: das grandes, umas 8. Pergunta: e tinha pequenas também da nave? Resposta: sim, tinha assim. Tinha tipo forno com 3 pezinhos. Pergunta: esse tipo de forno você já viu? Já tinha visto antes? Resposta: é. Pergunta: onde? Quando me levaram? Pela primeira vez. Pergunta: e lá onde estavam as naves? Estavam sozinhos ou tinha gente lá? Resposta: tinha gente. Pergunta: tinham muitos? Resposta: tinha bastante deles. Pergunta: deu para perceber o que faziam ou estava só andando lá? Resposta: uns estavam dentro dela. Pergunta: dentro da nave? Resposta: é. Outros estavam andando por fora. Pergunta: e de que tipo eram? E eram de todos eles ou como? Resposta: de todos eles. Pergunta: os verdes estavam lá? Os verdes estavam? Resposta: os verdes estavam. Pergunta: e os marrons? Resposta: também. Pergunta: cor de chocolate e os loiros? Resposta: os loiros também.
Pergunta de 120 a 143. Mais dados sobre os loures e a paisagem local. Pergunta: Antônio, me diz uma coisa. Você já tinha visto esses loiros antes? Resposta: pausa. Grande pausa. Pergunta: ouça bem, das outras vezes você chegou a ver estes loures ou foi a primeira vez? Resposta: a primeira vez. Pergunta: a primeira vez que viu e no local em que levaram você, além disto, viu mais alguma coisa? Resposta: pausa, grande pausa. Pergunta: trouxeram de volta para aquela casa pequena ou não? Pergunta. Resposta: trouxeram. Pergunta: e neste caminho você viu se tinha alguma planta ou se era só areia e pedra? Resposta: era só areia, só e umas pedras. Pergunta: pedras, não havia nenhuma planta? Resposta: não. Pergunta: não viu plantas? Resposta: vi aquelas montanhas de pedra bem grande. Pergunta: tinha montanhas altas? Resposta: bem altas, cheio de letreiros escritos assim, não dava para a gente ler direito. Pergunta: preste bem atenção. E lá observando, você teve a oportunidade de olhar o céu? Resposta: tive. Pergunta: não viu mais nada no céu? Resposta: não. Pergunta: nenhuma bola grande de cor azul, parecendo uma meia-lua perto? Você tem boa memória, baixinho. Talvez no horizonte. Pense bem, com calma. Resposta: pausa longa. Só não vi estrela. Pergunta: não viu estrela, mas não viu mais nada então? Só esta bola que parecia o sol. Resposta: acho que tinha uma coisa. Pergunta: pense, você vai fazer mais uma pergunta. Pense, vou fazer mais uma pergunta a você. Quando eles deram aquela roupa para você vestir igual a deles? Resposta: é. Pergunta: em cima da cabeça tinha proteção? Resposta: se tinha. Ele perguntou. Pergunta: algo que cobria a cabeça, como um capacete, colocaram também em você? Resposta: puseram. Perguntas número 136 a 143. Mais detalhes sobre a paisagem. Pergunta: puseram? Resposta: assim, inteligível. Tudo tampado, tapado. Pergunta: e do que mais você se lembra, Antônio? Dava para ver ao longe? Como a gente olha daqui à distância, as montanhas você via longe? Resposta: via de onde estava. Via até o fim da inteligível. Pergunta: qual é a diferença encontrada por você? Resposta: é tudo esburacado. Pergunta: tudo cheio de buracos redondos? Resposta: redonda. Pergunta: que mais? As montanhas eram arredondadas ou pontuadas como agulhas? Resposta: eram bem pontuadas, eram bem pontudas. Pergunta: esta foi a primeira vez que você foi neste lugar? Resposta: era um lugar triste. Pergunta: você se lembra do lugar em que levaram você? Resposta: da segunda vez que me levaram, me disseram que iam me levar a este lugar. Pergunta: eles já tinham prometido a levar lá. Eles não falaram mais nada? Resposta: eu perguntei, mas não quiseram falar. Dizem que está cedo para falar. Pergunta: bem, depois que você foi à nave, voltou, viu tudo isso, e nesta casinha aconteceu mais alguma coisa? Resposta: não. Pergunta: nada, não aconteceu nada. Nada? E aí? Resposta: aí me trouxeram para a nave. Pergunta: puseram você na nave de novo? A nave teve que descer lá naquele lugar? Ou não? Desceu a escada de novo? Foi na nave? Resposta: sim. Perguntas número 147 a 172. Afinal, são encontrados animais peludos com aspecto de gorilas ou de lete. Também deste local é avistado no céu corpo azul luminoso, que bem poderia ser a nossa Terra. Pergunta: o que mais você viu? Puseram na nave? Trouxeram-no de volta ou fizeram mais alguma coisa em você? Veio direto para casa ou foi para outro lugar? Você se lembra? Resposta: fui para outro lugar. Pergunta: que lugar? Lá mesmo? Resposta: desci em outras partes.
Pergunta: outras partes daquele lugar mesmo, viu mais alguma coisa diferente ou era tudo igual ao que você viu primeiro? Resposta: é diferente. Pergunta: e as pessoas que estavam nesse outro lugar eram as mesmas ou pelo menos iguais ou eram diferentes? Resposta: peludos, eram os homens peludos. Pergunta: agora espere um pouquinho, você vai pensar bem, preste bem atenção. Você pode ver, você pode lembrar-se como eles eram peludos, como gorilas igual a macaco? Resposta: mesma coisa. Pergunta: então o pelo era parecido com o de macaco, cobria todo o corpo, e o resto deles parecia o que? Como nós, ou era diferente também? Resposta: diferente, igualzinho do macaco, assim. Pergunta: igualzinho ao do macaco? Resposta: é. Pergunta: e a boca parecia boca de macaco? Resposta: sim. E o nariz? Resposta: tudo. Pergunta: tudo de macaco e agora as mãos? Resposta: umas mãos grandes. Pergunta: grandes, tinha pelos? Os dedos também? Resposta: tudo. Pergunta: e o braço? Resposta: o braço também, tudo. Pergunta: o braço era grande ou curto? Resposta: era grande. Pergunta: eles usavam uma roupa de uniforme? Resposta: não, nada. Pergunta: só o pelo cobrindo o corpo? Resposta: só o pelo, era bem grande. Pergunta: era grande, você acha... Você chegou lá, mas quais foram os que levaram? Os que o levaram? Resposta: os louros. Pergunta: os louros, quem levaram você? Pergunta: e os verdes e os morenos não foram? Resposta: não. Pergunta: não, só os verdes levaram você lá? Resposta: os verdes mandou os louros levar, mandaram levar para me conhecer. Pergunta: os verdes e os peludos fizeram alguma coisa com você? Deram alguma coisa? O que aconteceu? Resposta: nada. Pergunta: nada? Só foi ver, e daí? Resposta: lugar de bastante pedra. Pergunta: pedra também? Resposta: é. Mais esfumaçado. Pergunta: mais esfumaçado, buraco redondo? Resposta: passando por buraco redondo, uma luz grande, bem azul. Resposta: pergunta: você estava... aonde estava esta luz azul? No horizonte ou no alto, em cima? Resposta: não estava tão alta. Pergunta: estava como o sol quando nasce, assim? Resposta: é. Pergunta: ela era de que tamanho, mais ou menos? Grande? Resposta: era muito grande. Pergunta: mais ou menos, para comparar, para você ter uma ideia, era do tamanho de um Volkswagen? Resposta: maior. Pergunta: maior ainda que um Volkswagen? Estava lá no céu, longe, azul? Resposta: azul. Lá era muito frio. Pergunta: lugar que você estava era ainda mais frio? Resposta: era sim. Pergunta: mesmo com aquele uniforme ainda e o capacete na cabeça? Resposta: é. Pergunta: e depois ali não examinaram nada? Resposta: nada. Pergunta: você só foi ver? Resposta: só. Pergunta: não falaram para você o que era aquela bola azul bonita no céu? Resposta: falaram um nome lá, não me lembro. Agora você vai prestar bem atenção. Na primeira vez que levaram você, ouviu uma palavra. Você lembrou-se que é... Lembra-se da palavra? Resposta: terráqueo. Pergunta: antes da palavra terráqueo, eles falaram uma palavra na língua deles que você não entendeu, referente-se à regressão anterior por hipnose. Que palavra era? Então pense bem agora. Qual é a palavra que falaram antes? Não era parecida com a que eles falaram agora? A esta bola? Ou não? Ou você não lembra disso? Resposta: inteligível. Pergunta:
Agora a outra palavra que eles falaram. Agora a outra palavra que eles falaram daquela bola azul. Você não se lembra de ter ouvido ela na primeira vez em que foi levado? Parecia palavra igual? Resposta não. Pergunta. Bem, depois dos peludos, o que mais aconteceu? Resposta. Aí nós foram para a nave outra vez. Pergunta. E daí? Resposta. Mais um pouquinho chegaram, mais perto, daquele azul. Pergunta. E daí? A bola ficou de que tamanho? Maior ou menor? Resposta. Bem maior. Pergunta. Bem maior? Resposta. Aí senti mais frio ainda, estava mais. Pergunta. Mais frio? Resposta. Mais congelada. Perguntas números 187 a 219. As equipes extraterrestres movimentam-se em forma de levitação ou controle gravitacional. São observados mapas e inscrições gravadas nas pedras. Pergunta. E depois? Resposta. Quando sai da nave não dava para pôr os pés no chão, ficava flutuando. Pergunta. Não pisava no chão? Resposta. Não. Pergunta. Flutuava? Resposta. É. Pergunta. Neste lugar os verdes também foram? Foram também? Resposta. E os loiros? Pergunta. Algum peludo foi ou não? Resposta. Foram 2. Pergunta. 2 peludos e neste lugar tinha mais gente? Resposta. Não. Pergunta. Não tinha nada lá? Resposta. Não. Pergunta. E o que você viu lá, sem ser a bola azul, tinha casa ou era só pedra? Resposta. Só pedra, só. Pergunta. E montanhas de novo? Resposta. É, tudo escrito. Pergunta. Tinha escritos lá? Resposta. Tinha negócio assim, tipo mapa, estas coisas. Pergunta. Espera um pouco. Este tipo de mapa que você viu lá era dentro ou fora da nave? Resposta. Fora. Pergunta. Mas como? Dentro de alguma coisa ou na pedra? Resposta. Na pedra. Pergunta. Na pedra? Resposta. Tudo isto na pedra. Pergunta. Estava escrito, tinha um mapa? Você já viu algo ou alguém parecido aqui? Não. Resposta. Não, tinha uns nomes também. Pergunta. De que jeito eram os nomes? Resposta. Não dava para ver. Pergunta. De que jeito eram os nomes? E números iguais aos nossos ou diferentes? Resposta. Diferente. Pergunta. Não deu para saber o que eram? Não deu para saber que números eram? Resposta. Não. Pergunta. Tinha cor? Resposta. Os números todos avermelhados. Pergunta. Avermelhado. E o mapa tinha outra cor? Resposta. O mapa era azul. Pergunta. Azul. Você acha que este mapa era feito com tinta ou feito na pedra mesmo? Resposta. Feito na pedra. Pergunta. Na pedra. E a cor ficou diferente da pedra? Na pedra. E o que mais você viu? Resposta. Pausa extensa. Pergunta. Aí você ficou flutuando, não é? Resposta. Fiquei. Pergunta. E em que altura? Bem alto, pertinho do chão? Resposta. 1 metro. Pergunta. 1 metro de altura do chão? E eles saíram fora? Resposta. Sim. Pergunta. Saíram da nave flutuando? Resposta. É. Pergunta. Saíram junto com você? Resposta. É. Pergunta. E mostraram isto que você falou? E o que mais? Resposta. Tinha uma pedra grande, assim, dei a volta nela, do outro lado. Pergunta. Flutuando? Resposta. É. Aí mostraram emblemas e junto estavam os verdes. Pergunta. Emblema dos verdes? Resposta. É. Emblema dos verdes. Pergunta. Emblema dos verdes? Mas espera um pouco. E os marrons, os morenos, como você os chama? Que emblema eles usam? Resposta. É o mesmo. Pergunta. Igual a dos verdes? Resposta. É. Pergunta. E os loiros tinham algum emblema no peito ou não tinha nada? Resposta. Não tinha nada. Pergunta. Não tinham nada. E os loiros, no lugar que a gente põe o cinto, eles tinham alguma coisa? Resposta. Tinha um cinturão. Pergunta. Que cor? Igual a cor do punho? Resposta. Verde. Pergunta. Cinturão verde. Depois disto, roupa, que mais? Argola, cinto, outra cor. E aí, voltou para a nave ou foi ver outra coisa? Resposta. Levaram noutra pedra na frente.
Pergunta: o que é que tem na outra pedra? Resposta: tinha mais um emblema. Aquilo era... Pergunta: diferente? Resposta: um triângulo. Pergunta: um triângulo, o que mais? Resposta: isso. Pergunta: aí só mostraram isso? Resposta: é. Pergunta: e depois puseram você na nave de novo? Resposta: voltei dentro da nave já. Pergunta: e daí? Resposta: para dentro da nave das casinhas. Pergunta: aí voltou lá nas casinhas? Resposta: muito baixinho, voltei. Pergunta: e entre tudo que você viu lá nas casinhas, tinha mulher ou só? Resposta: tinha mulher. Pergunta: tinha mulher também? Bonita ou feia? Que tipo de mulher? Que tipo do tipo dos morenos, dos verdes ou dos loiros? Resposta: loiros. Pergunta: loiros? Tinha mulher? Resposta: tinha. Perguntei: aí, nas casinhas, o que mais aconteceu? E para onde se vai? E para onde se vai da nave? Resposta: fui para as casinhas, deitaram-me na cama, descansar mais um pouco, aí riscaram um triângulo no braço. Pergunta: fizeram um triângulo lá no braço, e daí? O que riscaram o braço? Daí é que riscaram o braço. Depois disso? Resposta: aplicaram um negócio branco e tirou o sangue. Eu perguntei por que estava aplicando aquilo. Líquido branco. Explicaram que era para tomar pancada e não... Explicaram que era para tomar pancada e não nada. Ah, é só neste braço ou pancada no corpo todo? Resposta: corpo todo. Pergunta: pode dar cacetada em você agora ou ainda não faz efeito? Hein? Não sabe? Resposta: disseram que depois de 2 horas já tinha efeito. Pergunta: quer dizer que só depois de 2 horas? E depois disso, o que mais aconteceu? Resposta: senti que tinha bastante bichinho assim dentro da casinha. Na casinha tinha bastante bichinho. Pergunta: de que jeito eram os bichinhos? Resposta: parecia um caranguejo. Pergunta: uns bichinhos parecidos com caranguejo, mas era caranguejo ou não? Resposta: rindo: a forma era de caranguejo. Pergunta: mas diferente ou o que? Tinha cabelos ou eram como caranguejos? Resposta: é peludinho. Pergunta: peludinho, mas parecia com aranha caranguejeira? Resposta: é. Pergunta: e era igual a caranguejo? Resposta: igual. Perguntei: as mãozinhas dele tinha alguma coisa, igual a caranguejo assim? Resposta: isso, as mesmas presas deles. Pergunta: tesourinhas lá na ponta? Resposta: então perguntei para aqueles bichos, então falaram que não era bicho. Pergunta: que era aquilo? O que eram, Antônio? Aqueles caranguejos falaram, hein? Será que não era bicho? Resposta: não falaram o que era. Não falaram o que era, grunhindo. Pergunta: eles estavam soltos ou presos? Estavam andando igual a eles lá? Resposta: estavam andando. Pergunta: igual a eles de lá para cá? Resposta: é. Pergunta: o que é que eles faziam? Faziam alguma coisa? Só ficaram lá se movendo? Resposta: ficaram se movendo. Pergunta: vieram examinar você ou você foi examiná-los? Resposta: eles me levaram lá perto, mandaram tocar um. Pergunta: você pegou? Resposta: parecia umas pedras de gelo. Pergunta: era frio? Resposta: frio. Pergunta: não mordeu não? Resposta: não. Pergunta: que mais? Aí você devolveu lá? Resposta: devolvi. Pergunta: depois disto, o que mais aconteceu? Foi a mais algum lugar ou trouxeram-no de volta? Resposta: aí depois perguntei por que eles criam estes bichos. Tornaram a repetir que não era bicho. Pergunta: e não falaram o que eram? Resposta: no lugar que eles iam, se eles aprovassem, neste lugar eles soltavam uns 2, 3 daqueles. Pergunta: para tomar conta? Resposta: é. Pergunta: soltavam em volta?
aqui na Terra já soltaram algum? Não. Resposta: já vi destes aqui. Pergunta: ótimo, dentro da nave ou na Terra? Resposta: lá no mato. Pergunta: no mato que você viu? Resposta: uma vez que sozinho em casa estava mais nervoso, então saí lá para aquele lugar que tinha descido outra vez. Pergunta: ah, você me levou lá, certo? Resposta: cheguei lá, aquele pau, árvore que foi caído lá. Eu peguei, sentei lá e fiquei lá. Estava difícil para entrar no lugar, mas quebrei o mato perfeitamente. Eu cheguei lá, catei uns pauzinhos, aí comecei a cutucar aquele lugar que fofaram a terra. Aí achei um bem grandão. Pergunta: estava vivo ou morto? Resposta: estava vivo. Pergunta: o que ele fazia lá? Estava passeando? Resposta: eu, quando descobri ele assim, eles estavam embaixo de uma pedra. Pergunta: você ouviu de novo? Não? Resposta: aí continuei a cavocar. Continuei a cavocar e parecia que o mato estava quebrando todo. Que conversei minha cabeça sim. Pergunta: sei, você não via nada, mas escutava uma conversa dentro da cabeça. Resposta: comecei a catucar, achei mais dois. Cada um cavava um lugarzinho embaixo de uma pedra e entravam ali. Pergunta: e para que servem esses bichinhos? O que é que fazem? Para que servem? Resposta: comecei a cavocar, achei 4. Pergunta: 4 bichinhos, e daí? Resposta: aí escutei aquela voz atrás de mim falando que não adiantava procurar nada ali. Eu estava capeando, procurando, só que tinham levado. Pergunta: e não falou para que servem estes bichinhos? Estes permitem você de falar? Estes permitem você de falar? Resposta: acho que sim. Pergunta: você não sabe, certo? Resposta: chegou aquela voz e mandou olhar para a pedra, que entrou o bichinho. Pergunta: Resposta: a pedra parecia pedra de fogo. Pergunta: pedra de fogo? Resposta: toda vermelha. Pergunta: aí você não via mais? Lá onde você estava, além dos bichinhos, mostraram mais alguma coisa ou puseram você na nave e devolveram? Resposta: aí puseram na nave para trazer embora. Pergunta: e aí? Já estava clareando o dia ou não? Resposta: não. Pergunta: aí você se lembra onde desceu? De que jeito você desceu? Foi jogado de paraquedas ou de cabeça para baixo? Como você chegou à sua casa? Resposta: é a luz. Pergunta: a luz devolveu-lhe de novo? Pôs você no chão? Aí na descida você dormiu, não viu mais nada? O que aconteceu? Resposta: aí caí ali, deu sono e dormi. Pergunta: deu muito sono ali ou só devolveram você? Resposta: conversaram de modo esquisito, não dava para entender. Pergunta: não falaram quando? Resposta: não. Falou com vontade. Estou com vontade de mostrar aquele lugar onde os peludos inteligível. Pergunta: então vão levá-lo de novo lá? Resposta: vamos mostrar mais coisas. Pergunta: mais coisas lá ainda? Resposta: é. Pergunta: eles usavam alguma coisa nos pés ou estavam descalços? Resposta: tudo descalço. Pergunta: igualzinho ao macaco mesmo, não é? Não tinham diferença? Eles moravam em casinha igual a dos outros ou eram diferentes? Não tinha nada lá? Resposta: não vi nada. Pergunta: não tinha nada lá? Estavam lá nas pedras só? Resposta: pausa. Pergunta: quero me comunicar com eles agora. Veja se é possível fazer mais perguntas. Tente comunicar-se com eles. Resposta: está doendo meu braço. Pergunta: está doendo? Não dá para comunicar hoje, hein? Dá ou não dá para comunicar? Resposta: acho que não. Perguntas número 288 a 300.
mais detalhes sobre a técnica de locomoção. Pergunta, você ficou deitado na terra depois? Resposta, fiquei. Pergunta, mas a roupa que você usou deles ficou no seu corpo ou devolveu a eles? Resposta, a branca que o senhor fala? Pergunta, sim. Resposta, devolvi. Pergunta, devolveu? Você mesmo tirou ou eles tiraram esta roupa? Pergunta, quando devia eu tirei. Pergunta, você mesmo tirou? Mandaram tirar e você saberia hoje vestir esta roupa sozinho perfeitamente? Resposta, sei. Pergunta, e esta roupa é para ficar andando no ar também, não é? Resposta, é. Pergunta, e como é que você conseguiu andar? Qual é o truque? Como é que você fez para andar de frente, de lado? Você pensa que ia andar em determinada direção e conseguia? Como foi? Resposta, eles me mandaram concentrar bem. Pergunta, mandaram concentrar bem. Você escutou isso deles, hein? Resposta, é. Mandam concentrar bem, concentrar, consegue andar. Pergunta, você consegue concentrar bem? Você anda tão bem quanto eles? Ou eles são mais ligeiros para andar? Resposta, lá fizeram um teste para andar. Pergunta, mas você consegue andar tão bem quanto eles agora? E quando você quer descer para a terra, como é que você faz? Concentra também? O que é que faz? Aperta um botão? Resposta, para a gente salta, eles mandam a concentrar bem. Para a gente saltar, eles mandam concentrar bem. Pergunta, mandaram concentrar bem para descer? E você pode se tornar invisível ou não? Dá para isso? Não? Resposta, não. Pergunta, e você só esteve naquele lugar das pedras, não? Resposta, só. Pergunta, não foi a outro lugar, não? Resposta, não. Pergunta, este lugar das pedras é moradia dos peludos, dos verdes, dos marrons, dos loiros ou de todos os quatro? Quem vive lá? Resposta, numa parte só os verdes e marrons e os loiros, na outra parte ficam os peludos. Pergunta, estes peludos têm casa própria ou não têm casa própria? Resposta, não tem casa. Pergunta, não tem casa? O que acha dos peludos? São animais ou são gente? Resposta, são mais para animais do que para gente. Pergunta, mais animais do que gente? Estavam construindo qualquer coisa, ajudando em alguma construção que fizeram lá? Resposta, não, nada. Pergunta, estavam lá só se divertindo? Resposta, estavam lá. Pergunta, e você viu eles comerem alguma coisa para viver? Resposta, não. Pergunta, e quando você estava lá, os verdes comiam alguma coisa para viver? Resposta, só tomaram aquele líquido, mas... Pergunta, só tomaram aquele líquido? E os marrons? Resposta, também. E os louros? Pergunta. Resposta, também. Tudo a mesma coisa. Pergunta, e os louros, marrons e verdes, se entendiam bem? Resposta, entendem bem. Pergunta, eles falavam ou só por telepatia? Você viu eles falarem? Resposta, mais por telepatia. Pergunta, em? Resposta, telepatia. Pergunta, você bebeu daquele líquido muito ou pouco? Resposta, tomei umas 2 vezes. Pergunta, 2 vezes você achou bom ou não? Como era? Resposta, melhor que aquele que tomei da primeira viagem. O primeiro era muito mais ruim. Pergunta, não entenda a resposta. Pergunta, não entendendo a resposta, pergunta erradamente. Segunda vez mais ruim? E a quantidade da primeira vez? Resposta, uma jarra. Pergunta, e a segunda vez? Resposta, a segunda vez foi uns copinhos. A segunda vez foi uns copinhos. Pergunta, uns copinhos? Não é... Qual foi o gosto da segunda vez? Resposta, foi um gosto assim de laranja. Pergunta, laranja, muito bom. E a primeira vez? Resposta, a primeira vez um gosto mais ruim. Pergunta, como era o gosto da primeira vez então? Resposta, era um negócio amargo como fel. Pergunta, isso lhe deu força? Você se sentiu mais forte ou sentiu-se mais sonolento? Qual foi o efeito? Resposta, mais forte. Pergunta, quando você vai ter outro encontro lá com o pessoal? Está previsto? Resposta, ele disse que vamos pegar outra vez, mas não falou quando. Pergunta, não falaram? E qual é a raça que vem agora das 3, das 4? Resposta, louro. Pergunta, louro, e você viu alguma mulher loura lá também? Resposta, tem. Pergunta, e ela falou com você? Resposta, não. Pergunta, quem fala
dos louros com você? Resposta, só um. Pergunta, e o que ele queria saber de você? Resposta, queria saber como era o meu trabalho, como é que eu estava se comportando. Pergunta, comportando quem? Resposta, se fazia muita bagunça, se eu estava fumando. Pergunta, se você estava fumando? Resposta, se eu brigava muito. Pergunta, se brigava muito? Pergunta, por que ele queria saber disso? Resposta, disse que nada disso tem valor. Pergunta, hein? Resposta, nada disso tem valor, briga nenhuma, fumar não pode. Pergunta, eles falaram alguma coisa do seu filho daqui da terra? Resposta, pausa. Pergunta, falaram alguma coisa de sua mulher daqui da terra, da sua esposa, de Mirassol? Resposta, falou. Pergunta, falou. O que é que ele falou? Resposta, falou que ela não acreditava muito nestas coisas. Pergunta, em que é que não acredita? Resposta, pausa. Pergunta, ela é quem não acredita? Resposta, é. É. Resposta, é por isso que eles vieram desta vez. Pergunta, sei. Resposta, estão tentando provar para ela aqui e para todo mundo que eles existem. Pergunta, como é que é todo mundo? Resposta, é que eles existem. Resposta, insistem para que? Ratificando que existem. Pergunta, que existem? Sim, mas por que não aparecem logo para a sua esposa aqui para mostrar que existem? Resposta, ela vai sentir muito medo deles. Pergunta, sentir muito medo? Resposta, sim. Pergunta, e falaram do seu filho também? Resposta, não. Pergunta, quantos filhos você tem? Resposta, aqui tem um. Pergunta, aqui tem um, você só tem um filho? Resposta, lá com eles tem uma menina. Pergunta, hein? Resposta, tem uma menina com eles. Pergunta, com eles, hein? Uma menina? Resposta, é. Pergunta, e você a viu? Resposta, está grandinha. Pergunta, hein? Resposta, está grande. Pergunta, epa, está bonita, está diferente, gostou dela? Resposta, gostei. Pergunta, falou com ela? Resposta, falei. Pergunta, o que você falou? Resposta, perguntei se ela me conhecia. Pergunta, e o que? Ela respondeu. Resposta, que sou o pai dela. Pergunta, quer dizer que você é o pai dela? Resposta, sim. Pergunta, por telepatia ou falando? Resposta, telepatia. Pergunta, por telepatia, como é que são as feições dela? Eu estou interessado, eu conheço seu filho aqui, mas não conheço sua filha de lá. Como é sua filha? Pode descrever? Não quer apresentá-la um dia a nós, ao professor Ney? Somos curiosos, queremos conhecê-la. Como ela é? Resposta, morena. Pergunta, morena, que mais? Cabelo. Resposta, cabelo cheio. Pergunta, cabelo cheio, que cor? Resposta, avermelhado. Pergunta, avermelhado, e a orelha? Resposta, um pouquinho pontuda. Pergunta, um pouquinho pontuda, quer dizer a mais parecida com, não é tanto com os outros? Resposta, não. Ela sabe ler e escrever ou lá não usam? Resposta, não sei não. Pergunta, não sabe, você acha que ela é inteligente? Resposta, inteligente. Pergunta, é inteligente por quê? Resposta, é inteligente. Pergunta, por que você viu que ela é inteligente? Ela conhece o professor Ney? Ela sabe que existe o professor Ney? Resposta, sabe que existe. Pergunta, ela tem curiosidade em conhecê-lo? Não? Não quer conhecer sua família aqui na Terra, em Mirassol? Resposta, não. Pergunta, e os verdes e os marrons não querem conhecer o professor Ney ou já conhecem? Resposta, eles já viram. Pergunta, eles viram quando? Eles têm condições para vê-lo? Resposta, tem, quando ele esteve no matinho. Pergunta, e quando foi do matinho, eles viram ele? Resposta, deu para ver.
civilizações do espaço visitando o planeta Terra, caso Antônio Carlos e sua viagem a outro planeta.